Ô Maurício, você falou de um ponto aí, né, do Sub-23, e que você é um defensor do Sub-23. A gente até brinca aqui, né, Cassião, que o Grêmio às vezes vai lançar um garoto, e o garoto já tá com uma idade mais avançada. O garoto no Grêmio não costuma ser tão garoto assim. E você tá tratando isso como uma coisa positiva, né, Maurício? Porque ele tem mais processos para serem realizados ali, com mais calma, com mais paciência. A gente tem alguns cenários. Você citou isso, você citou também que o jogador sai cada vez mais novo do Brasil. A gente tem, pegando um exemplo, então, desse hábito do Grêmio e de um outro hábito que está relacionado a isso que você também falou, que é a saída precoce, a saída muito cedo, não necessariamente precoce, mas às vezes sim, precoce também. É, por exemplo, a gente teve o Arthur, vamos usar o Arthur de exemplo, né, Cassião? O Arthur no Grêmio, subindo, dando muito retorno técnico ao Grêmio, muito retorno técnico mesmo, foi importantíssimo nas conquistas, na conquista da Libertadores de 2017, principalmente, foi, para mim, o grande jogador do Grêmio naquela competição, até mais do que o próprio Luan. E aí a gente tem, por outro lado, Maurício, num clube que você também trabalhou, o Flamengo, o Vinícius, que hoje está explodindo na Europa. Não sei se você chegou a trabalhar com o Vinícius, queria até que você comentasse isso, saindo já acertado com um contrato assinado com o Real Madrid antes de completar 18 anos. E aí ele foi trabalhado lá no Castilho. Vinícius saiu, né, magrinho daqui, saiu um jogador muito cru ainda nesse sentido, até no sentido físico mesmo. E hoje a gente vê ele estourando lá e o Arthur é, trabalhado, dando retorno técnico ao Grêmio, vendido também por um valor excelente. A gente sabe que isso acaba pesando na balança ao Barcelona, um Real Madrid e outro ao Barcelona. Ele acabou não engatando, o Vinícius engatando, seguindo esses processos por lá. Queria que você falasse dessas duas situações, o que você acha, pode até ser usando esses dois exemplos, e se você chegou a trabalhar com o Vinícius também, para a gente entender como que era esse processo feito. Então, Bruno, o que acontece? Quando eu falo que eu defendo o Sub-23, é claro que se o jogador com 18 anos, 17 anos, ele se mostrar apto a pular o 23, que ele pule o 23. Eu falo daqueles que com 18, 19 não conseguem, né? E aí eles ficam muito tempo na categoria Sub-20, e aí com 20 anos ele não consegue estar no profissional, mas a gente vê potencial, isso acontece. Aconteceu comigo no Flamengo, a gente vê potencial no garoto, mas ele não está apto ainda a jogar no profissional, e ele acaba sendo liberado ou emprestado para um clube onde você não controla mais o processo. Você não sabe se ele vai jogar, qual o tipo de treinamento que ele está recebendo, a estrutura que ele vai trabalhar. Aí, por isso eu sou defensor dos aqueles atletas que demoram um pouco mais, né, a se desenvolver, porque eu acho que o atleta ele pode potencializar a carreira toda, mas eu acho que ali 22, 21, 22, 23 anos é uma idade ótima para a gente ver, não, esse garoto vai dar retorno técnico, competitivo a gente, retorno financeiro ou não. E eu acho que o investimento não é nem tão caro. Eu tenho certeza que a venda do Arthur talvez tenha pago alguns anos de folha, né, da gestão do 23. Com relação ao Vinícius, eu quando chego no Flamengo, ele tá saindo do 20 para o profissional, e eu trabalho com o Vinícius no profissional do Flamengo, porque em 2018 eu era auxiliar da casa, né, Maurício Barbieri era o treinador, eu era auxiliar da casa e acumulava ser auxiliar do Barbieri, porque na época ele era o auxiliar da casa e foi efetivado no profissional. E eu fui efetivado como auxiliar da casa, eu era treinador do Sub-20, fui efetivado como treinador da casa e também como treinador, como auxiliar dele. Então eu trabalhei com o Vinícius nessa época. O Vinícius fez um turno do Campeonato Brasileiro com a gente, não começou a titular, depois ganhou a posição. E no meio do ano ele acabou sendo vendido, né, de forma de vez, ele foi se apresentar ao Real Madrid. Eu tenho certeza que o Arthur ele conseguiu sair muito mais bem formado do que saiu o Vinícius. São posições diferentes, porém o Vinícius é um jogador que já nas categorias menores, já no 17, na seleção brasileira, o Vinícius era um jogador muito acima da média. Né? Então aquilo que ele precisava ser melhor formado, aquilo que ele precisava ser melhor lapidado, algumas partes técnicas, alguns pontos, como a própria finalização, que foi muito falada, ela precisaria um pouco mais de tempo para ele se desenvolver. E é claro que ele não passaria pelo 23. O Vinícius é um tipo de jogador que não passaria pelo 23. Eu estou falando mais do Flamengo, assim como o Renier não passaria pelo 23.
assim como outros jogadores que lá estão agora, tá? Agora o Matheus França, o próprio Vitor Hugo, que estão no Flamengo já na equipe profissional, não passaria o 23, mas eu poderia citar outros nomes no Flamengo, que foi um clube que eu trabalhei muito tempo, que talvez passassem pelo Sub-23 e pudesse dar um retorno financeiro ao clube mais para frente. Então, quando eu falei do 23, é claro que eu defendo aquele jogador que às vezes a gente perde, às vezes a gente investiu lá desde o Sub-13 ao Sub-20, perdemos porque ele não conseguiu até os 20 anos atingir a possibilidade de jogar no profissional e a gente perdeu esse jogador. E eu acho que no Brasil, a quantidade de jogador que a gente forma, a quantidade de jogador que surge, eu acredito que o 23 possa dar a gente um pouco mais de tempo e diminuir um pouco da margem de erro na formação, entendeu? Então, o Vinícius saiu daqui realmente com algumas dificuldades, mas para você ter uma ideia, quando ele sai do Flamengo e vai para o Real Madrid, a gente era líder da competição, viramos o turno em primeiro, teve uma parada, se eu não me engano, para a Copa das Confederações ou Copa América, eu não estou me lembrado agora, e a gente, na sequência, a gente perde, tem uma queda brusca de rendimento e perde a liderança e acaba perdendo o campeonato. Então, o Vinícius é um jogador que naquele ano já dava a gente uma contribuição muito grande no que tange a parte competitiva. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.